Bom, como eu havia falado no vídeo anterior, as coisas, quanto mais massivas elas são, elas tendem a se mover menos. Por exemplo, você imagina que você tem uma bolinha pula-pula, daquelas que você joga assim, quica, desse tamanho, desse diâmetro, e outra da mesma densidade, só que do diâmetro dessa folha, por exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai jogar elas, imagina que você joga elas da mesma altura. A menor, ela vai quicar mais do que a maior, certo? Porque ela tem menos massa. Então o que acontece? Você tem um átomo de hidrogênio aqui. Vamos supor que você tem uma força que empurra ele aqui, uma parede. Ele vai, a energia que você dá para ele vai numa determinada velocidade. Vamos supor que aqui tem outro átomo de hidrogênio também. Essa parede está dando uma energia para eles, uma certa energia. Vamos supor que ele tem a massa M. 1 m ao quadrado sobre 2 seria a energia deles. Agora vamos supor que a gente tem aqui, com essa mesma energia que essa parede faz, um átomo de hélio. Ele vai se mover menos. A massa dele é 2 m. Então, você vai ter... provavelmente você vai ter a metade da velocidade, porque você tem o dobro da massa. Enfim, quando eles estão separados, eles vão se mover mais, porque eles têm menos massa. Mas quando você tem um hélio, que seria dois juntos, ele vai se mover menos. Também por causa da bola de pula-pula. Se você pegar uma bolinha pequenininha, ela vai quicar bastante. Se pegar uma bola muito grande, ela vai quicar pouco. E o que isso implica? Isso quer dizer que quanto maior o objeto, menor ele se move no espaço. E o que Einstein ele percebeu? Que a massa é uma forma de energia. Ou seja, a energia ela pode ser convertida em massa e a massa pode ser convertida em energia. Na verdade é como se elas sempre estivessem coexistindo. Sempre que você tem energia, você pode dizer que você tem uma massa. Sempre que você tem massa, você pode dizer que você tem energia. São só formas diferentes. Aqui seria uma energia bem concentrada, aqui não. Mas são praticamente a mesma coisa. Então, como ele se move menos, ele vai ganhar menos energia. Então, por que tendo menos energia, ele vai ter menos massa? Então, o que os cientistas perceberam? Um átomo de hidrogênio, ele tem normalmente um próton só. Existe um átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron, que é o caso do deutério. A maioria dos átomos de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, que é o isótopo mais comum do hélio. Aqui ele tem massa 2. Esse número é sempre a soma de número de próton com número de nêutron. O que os cientistas perceberam? Que a massa dele, para cada partícula aqui, que seria um próton ou um nêutron, é maior do que essa. Ou seja, vou dar um exemplo. Que aqui a massa deles é 2,01. É só um exemplo. Aqui é 4. Ou seja, mas ele tem 2 vezes. Seria como 2 deutérios juntos. Mas
a massa dele é menor. Se você juntar dois deutérios, teoricamente você teria 4,02. Mas na massa é menor do que isso. Ou seja, quando você junta dois deutérios, você perde massa. Um pouquinho, mas perde. E isso é um fator importante na fusão estelar, que as estrelas liberam energia a partir desse processo. Esse excesso de massa é convertido em luz, calor, raios gama, etc. Por que então o hélio ele tem menos massa do que o deutério? Porque ele é mais maciço. Quando você junta dois deutérios, cada deutério perde movimento, assim perde energia. Assim, se você for pensar, quanto maior o átomo, menor a massa dele. E o que acontece? O excesso de massa de um átomo, ele é o fator responsável por decair. Por exemplo, você tem lá o berílio 8. Você tem o hélio 4. O berílio 8 tem massa 8,01. Só um exemplo. E o hélio 4 tem massa 4. Tá vendo o que é o excesso de massa? Isso vai fazer com que o berílio decaia para deutério. O berílio 8 ele é um isótopo muito radioativo, ele decai em alfa. Ele decai para 2 átomos de hélio 4. Porque ele tem excesso de massa. Então sempre que você tiver excesso de massa, o átomo vai decair. Ele vai se transformar em outro elemento. Isso é o mesmo fator responsável pela radiação, que é o caso do urânio, plutônio, etc. Então, sempre que o átomo tiver excesso de massa, ele pode decair. Para ele decair, ele precisa obrigatoriamente ter excesso de massa. O que acontece? Se você for pensar nesse raciocínio, os átomos, quanto mais estáveis, eles tendem a ser... quanto mais massivos, eles tendem a ser mais estáveis. Mas na realidade não é isso que acontece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha só. Na verdade, o mais estável, ou seja, quando digo estável, é o níquel 62. Ele é o que tem menor energia. Mas se ele... Existem átomos muito mais pesados do que ele. Por que será que ele é o mais estável então? Porque é o seguinte. Ele tem um certo volume. Um diâmetro, um raio. Os átomos, quando eles são grandes, o que acontece? Maiores, olha só. Vamos supor que esse gire demore 1 segundo para dar a volta. Esse aqui também, ele é maior. Você vê que o perímetro dele é maior do que esse? Então ele percorre um espaço maior no mesmo período de tempo. Ou seja, a velocidade desse aqui é maior na borda dele. Na rotação, na borda do núcleo, ele gira mais rápido, porque ele é maior. Então, quanto maior o núcleo, mais rápido ele tende a girar. Isso faz com que ele seja instável, porque ele girando mais rápido, ele ganha mais energia. Então, quanto mais leve o núcleo, menos ele se move no espaço. E quanto maior o núcleo, mais ele se move em relação a si mesmo. Eu imprimi um gráfico aqui para mostrar isso para vocês, um diagrama. Vou mostrar isso para vocês. É só assim mesmo. Para vocês. Desculpe, a qualidade está meio ruim porque a minha impressora é só em preto e branco. Olha só. Quem quiser pode me pedir na descrição que eu vou disponibilizar isso para vocês. Ó, essa aqui seria a linha do movimento no espaço, que é o caso da bola quando quica.
Essa linha aqui seria o movimento da rotação, a velocidade da rotação. Quanto maior o núcleo, mais rápido ele tende a girar nas bordas. E quanto mais pesado, menos ele se move no espaço. Aqui está o níquel que eu mostrei para vocês. O que acontece? Por que ele é tão estável? Porque ele é pesado o suficiente para se mover pouco no espaço e é pequeno o suficiente para se mover pouco em relação a si mesmo. Essa daqui, ó, é o movimento total, seria a soma deles. Você pode ver que o do níquel é menor, porque ele tem um movimento no espaço relativamente baixo e o movimento em relação a si mesmo baixo. O chumbo, por exemplo, ele se move pouco no espaço, mas ele se move bastante em relação a si mesmo. O hidrogênio, ele se move pouco em relação a si mesmo, mas ele se move bastante no espaço. Então ele está meio equilibrado ali, por isso que ele é mais estável, porque ele se move menos. Se você tiver esse raciocínio, quando você tiver zero absoluto para quem não sabe, é 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius. Ele seria a temperatura em que os átomos estariam mais estáveis, porque você não teria essa agitação da molécula, né, que vem do calor. Você teria os átomos parados. Eles podem até se mover em relação a si mesmos, mas eles vão estar parados. Não vai ter esse movimento de agitação. Pensando nisso, o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar já para vocês. Isso aqui seria um esquema de uma fusão a 0 Kelvin. Aqui seria um ímã de neodímio. Esse aqui também. Aqui seria o níquel 62, que eu falei para vocês, que ele é o mais estável. Aqui eu fiz alguns dados. Quem quiser mais tarde eu explico. Aqui, ó, 0 Kelvin. E como é que funcionaria isso? Aqui as moléculas nesse sistema aqui estão todas paradas no espaço. Isso ia fazer com que, quando os átomos se fundissem, eles tivessem menos massa. Os cientistas, eles falam que você precisa ter muito calor. Mas se você tiver muito calor para fazer fusão, você vai ter muita agitação de molécula. Na hora que uma molécula colidir com a outra, você vai ter uma excitação muito alta, vai ter uma energia muito alta essa molécula, vai se girar muito em relação a si mesmo. Talvez se você fizer a 0 Kelvin, ela gire menos em relação a si mesmo do que quando você, por exemplo, numa estrela que é muito alta a temperatura, você tem uma agitação alta, ela vai ser convertida em rotação do núcleo e faz com que o núcleo gire muito rápido. Talvez se você tiver a 0 Kelvin, você tenha o núcleo menor e você consiga ter átomos maiores estáveis, além do chumbo, porque atualmente o átomo mais estável, que é mais pesado, conhecido é o chumbo, 208, mais precisamente. Então, basicamente, a ideia é de que se você fizer a fusão a 0 Kelvin, você vai ter átomos mais estáveis, porque você vai ter menos agitação. E essa agitação, quando ela funde, o átomo funde, ela é convertida em rotação. A 0 Kelvin não tem agitação, você vai ter tanta rotação. Menos rotação, menos energia, menos massa. E é isso aí.